Oi, gente! Está começando agora mais uma videoaula para o nosso canal. Hoje convidei 3 professores diferentes para explicar para vocês umas matérias super interessantes, que é a termodinâmica, a termometria e gases ideais. Espero que gostem! Mas antes de assistir esse vídeo, dá um like no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Oi, gente! Hoje eu vou explicar para vocês o que é termodinâmica, termometria e gases ideais. Termodinâmica é o estudo das leis que regem as relações entre o calor, trabalho e outras formas de energia, mais especificamente a transformação de um tipo de energia em outra. A disponibilidade de energia para a realização de trabalho e a direção das trocas de calor. Agora, a termometria é basicamente o processo de medir a temperatura de um determinado material ou substância, geralmente através do uso de uma escala arbitrária, mas comumente acordada. A temperatura de um objeto é normalmente vista em relação à energia nesse objeto, geralmente liberação ou absorção de calor. Já os gases ideais, ou gás perfeito, pode ser compreendida como um conjunto de moléculas ou átomos que estão em movimento constante e aleatório, que as velocidades médias estão relacionadas com a temperatura, que quanto maior a temperatura do sistema, maior a velocidade média das moléculas. E foi isso, eu espero que vocês tenham entendido. Olá, eu sou Luciano e eu vou fazer o exercício 1. Tem-se uma amostra gasosa formada por um dos seguintes compostos: CH4, C2H4, C2H6, C3H6 e C3H8. Está apagado ali por um erro de digitação. Se 22 gramas dessa amostra ocupam o volume de 22,4 litros, a pressão de 0,5 atm e temperatura de 27 graus, dado a constante universal dos gases 0,082 litro atm Kelvin por mol, conclui-se que se trata do gás. Vamos usar a lei universal dos gases. PV igual a nRT. 0,5 vezes 22,4 igual a massa dividido pela massa molar e 0,082 vezes 300, que é a temperatura em Kelvin, aproximadamente 44 gramas. É a C, pois o propano é C3H8, C sendo 12, a sua massa molar, 12 vezes 3, 36. H8, 8 vezes 1, 8. 36 mais 8, 44 é a massa do propano. C, a resposta. Fala pessoal, bom dia. Eu sou o João Guilherme e eu vou explicar o exercício 2. Um estudante construiu uma escala de temperatura E, atribuindo o valor 0 graus E à temperatura equivalente a 20 graus Celsius e o valor 100 graus E à temperatura equivalente a 104 graus Fahrenheit. Quando um termômetro graduado na escala I indicar 25 graus E, o outro termômetro graduado na escala Fahrenheit indicará... Bom, o primeiro passo é a gente descobrir quanto vale o 0 graus E em Fahrenheit, porque a resposta final vai ter que ser em Fahrenheit. Então, a gente, na verdade, vai ter que fazer 20 graus Celsius, quanto que é 20 graus Celsius em Fahrenheit, porque 20 graus Celsius é o mesmo que 0 graus E. Então, vamos lá. A gente vai usar essa fórmula, C sobre 5 é igual a F menos 32 sobre 9, que é a fórmula padrão para a gente descobrir quanto vale graus Celsius em Fahrenheit e vice-versa. Substituindo C por 20, a gente vai chegar nessa fórmula. E agora a gente passa o 5 multiplicando, o F menos 32 e o 9 multiplicando 20. Vai ficar dessa maneira. Agora a gente só isola o F e a gente tem que 20 graus Celsius, ou melhor, 0 graus E, equivale a 68 graus Fahrenheit.
Bom, agora o próximo passo é a gente descobrir quanto que vale o 25 graus E em Fahrenheit. Então, a gente vai fazer dessa maneira. O E sobre 100, na verdade, é I menos 0 sobre 100 menos 0, que são os valores que são indicados no enunciado. 100 graus E e 0 graus E. Mas fica simplificado E sobre 100. É igual a F menos 68, 68 que no caso equivale a 0 graus E, sobre 104 menos 68. O 104, no caso, equivale a 100 graus E. Por isso, é usado 104 e 68. Pronto, essa é a fórmula. Agora, a gente substitui o E por 25. Fica dessa maneira, 25 sobre 100 é igual a F menos 68 sobre 36, que é o resultado da conta de 104 menos 68. E a partir daí fica muito fácil. É só a gente passar o 100 multiplicando F menos 68 e passar o 36 multiplicando 25. Fica dessa maneira, 900 é igual a 100 Fahrenheit menos 6.800. Isola o F, 900 mais 6.800 sobre 100 é igual a 77. Resposta final, 77 Fahrenheit. Muito obrigado, fique agora com o exercício 3. Meu nome é Maria Eduarda e agora a gente vai falar sobre o terceiro exercício. Aquecedores solares usados em residências têm como objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus. No entanto, a temperatura ideal para um banho é de 30 graus. Por isso, deve-se misturar a água aquecida com a água da temperatura ambiente de outro reservatório, que se encontra a 25 graus. Qual a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura de um banho à temperatura ideal? Vamos lá, para a resolução da questão. Para que as duas massas de água entrem em equilíbrio térmico, a água fria deve receber calor em quantidade igual ao calor cedido para a água quente. Essa relação pode ser expressa com a equação. Como é um valor constante, já que se trata da mesma substância, ele pode ser cancelado na equação. E o ΔT deve ser substituído pela diferença entre as temperaturas final e inicial da água. Então vamos lá. A fórmula M1 vezes, abre parênteses, temperatura final menos temperatura inicial, fecha parênteses, igual a menos M2 vezes, abre parênteses, temperatura final menos temperatura inicial, fecha parênteses. Agora vamos substituir na fórmula. M1 vezes, abre parênteses, 30 menos 70, fecha parênteses, igual a M2 vezes, abre parênteses, 30 menos 25, daí você fecha parênteses. Ficando M1 vezes menos 40 igual a menos M2 vezes 5. Passando, fica M1 dividido por M2, que é igual, colocando na fórmula, 5 sobre 40. Ficando M1 dividido por M2, que fica igual a 0,125 gramas. Essa é a razão entre a massa da água quente e a massa da água fria na mistura para um banho da temperatura ideal. E esse foi o último exercício nosso. Muito obrigado pela atenção, espero que tenha gostado. Até a próxima aula. Bom, galerinha, espero que tenham gostado desse vídeo de hoje. E qualquer dúvida, é só botar aqui no comentário que a gente explica pra você, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.